Olá, um assunto que você já viu no programa e que recentemente voltou a ser analisado pelo plenário do Supremo: a possibilidade da prisão após julgamento em segunda instância. Uma decisão que divide a opinião de advogados, juízes e dos ministros do Supremo. Foram 6 votos a 5. Uma votação apertada que, para alguns, significa o fim da impunidade. Para outros, agride o princípio constitucional da presunção de inocência. A decisão do Supremo que negou as medidas cautelares significa que réus condenados em primeira e segunda instância podem ser presos imediatamente após a confirmação da condenação em segunda instância. Ela é o segundo nível de julgamento do processo na Justiça. Quando uma pessoa comete um crime, ela é julgada primeiro por um juiz de primeira instância. Se for condenada, o recurso é apresentado a um tribunal de segunda instância, que é sempre formada por um grupo de juízes, um colegiado, como os TRFs e os Tribunais de Justiça dos Estados. A segunda instância pode manter a condenação ou decidir pela absolvição. Antes do julgamento no Supremo, se a condenação fosse mantida, o réu ainda poderia recorrer ao STJ e depois ao Supremo, que seriam os terceiros e quarto graus de recurso. Olha, representa um grande avanço na eficiência do sistema de justiça criminal. A possibilidade de que a sentença do juiz, depois de passar pelo Tribunal de Justiça ou TRF, possa ser executada. E isso é importantíssimo para a credibilidade do sistema na sociedade como um todo, porque ao lado da presunção de inocência, que é mantida no primeiro e no segundo grau, há também o direito da sociedade, muitas vezes uma vítima concreta, de ver a sentença e o acórdão do Tribunal de Justiça ou do TRF ser efetivamente cumprido e implementado. Se a Suprema Corte está agindo assim, a título de agilizar, que ela proponha pelos canais usuais, constitucionais, a reforma da legislação, que elimine o recurso que a Suprema Corte entenda desnecessário, mas não isso é que a comunidade jurídica, quem opera com esse tipo de direito, está assustada, né, com novas decisões que poderão ocorrer do Supremo em de respeito à Constituição, que ele é obrigado a zelar. Antes do posicionamento do Supremo, que divide o mundo jurídico, réus podiam aguardar em liberdade o trânsito em julgado, ou seja, até quando não houvesse mais possibilidades de recursos. O problema é que, como o ordenamento jurídico brasileiro admite uma série de recursos, mesmo depois de condenados, alguns réus ficavam décadas em liberdade. Um dos exemplos mais emblemáticos é o caso do ex-senador Luiz Estevão, condenado a 31 anos de prisão em 2006. A defesa de Estevão apresentou ao todo 36 recursos. Ele só foi preso em março deste ano, depois da primeira decisão do Supremo sobre o tema. No último recurso apresentado há um mês, o objetivo da defesa era tentar soltar o empresário ou reduzir as penas aplicadas. Isso realmente existe quando o cliente tem posses para pagar um advogado que, por sua vez, tem a missão de buscar a absolvição do seu cliente. Então, isso realmente existe. Agora, todos não poderão pagar por um caso ou outro. Nós temos exemplo aí daquele ex-senador Luiz Estevão, que está preso, que recorreu 1000 vezes, né? Força de expressão. Quer dizer, agora a Corte Superior, ela tem meios de eliminar isso. Agora, não encarcerar toda a população condenada em primeiro grau por conta de um senador da República, de um poderoso qualquer. Quer dizer, não pode encarcerar uma quantidade tão grande de condenados a ponto de impactar o sistema prisional apenas para
para aliviar o processamento. Eu considero um avanço. Eu gostaria de dizer que isso, os advogados de defesa dizem muito que o sistema penitenciário, que já é com uma grande população, terá a sua população em maior número. O Ministério Público Federal acredita que são discussões diferentes. O sistema carcerário, de fato, é um sistema com uma população carcerária muito grande, mas quando nós olhamos os números, quem trabalha com o sistema carcerário sabe disso, nós verificamos que nós temos um grande número de presos por tráfico de drogas, e aí entra em discussão um outro tema que o Supremo Tribunal Federal está enfrentando, que é a diferença entre o usuário e o pequeno traficante. A decisão, após condenação em segunda instância, foi dada pelo Supremo há cerca de um mês, no julgamento de pedidos cautelares formulados em ações declaratórias de constitucionalidade, ADCs. O Supremo manteve o mesmo entendimento adotado em fevereiro, quando alterou jurisprudência da Corte. Na ocasião, no início do ano, o Supremo julgou o caso concreto em habeas corpus de um réu condenado por furto qualificado. A diferença para o último julgamento, o de outubro, é que agora o Supremo analisa o tema em ações declaratórias de constitucionalidade, o que irá garantir um alcance maior da decisão, de tal forma que a posição definitiva dos ministros deverá ser seguida por tribunais de todo o país. As duas ações declaratórias de constitucionalidade foram apresentadas pela OAB, Ordem dos Advogados do Brasil, e pelo PEN, o Partido Ecológico Nacional. Os dois pediam a retomada da jurisprudência anterior da Corte, quando o início da prisão só era admitido após o esgotamento de todos os recursos. Todas as centenas de prisões determinadas a partir do julgamento da Casa em fevereiro foram tomadas com franco e absoluto desrespeito ao artigo 97 da Constituição da República e à súmula vinculante número 10 desta Casa. Os autores pediam a confirmação da constitucionalidade do artigo 283 do Código de Processo Penal. Esse artigo diz que ninguém pode ser preso, salvo nas hipóteses de prisão em flagrante ou preventiva, antes de se esgotarem todas as possibilidades de recurso na Justiça, o chamado trânsito em julgado. Chega a ser até estarrecedor a Ordem dos Advogados pedir que o Supremo declare a constitucionalidade dos 283, se não há no país ainda nenhuma decisão judicial conhecida que consiga sustentar a inconstitucionalidade desse artigo. É óbvio, é claro, eu tenho dito pelo Brasil inteiro, que todos nós queremos o combate à corrupção e queremos a efetivação do processo penal. A pergunta que faço é que país queremos? Se começarmos a afastar os direitos constitucionais, as garantias constitucionais, sairemos um país obscurantista, embora estaremos fazendo o mesmo enfrentamento. É muito sério. Nós temos casos de pessoas que são absolvidas em primeiro grau pelo juiz e depois condenadas no tribunal. Essa pessoa irá presa? Essa pessoa irá cumprir o que se determina a prisão após o segundo grau? Por que não dar essa honra, esse gravíssimo trabalho para o Supremo Tribunal de Justiça, que certamente se sentirá honrado? O que você quer mostrar aqui é que não se fecha a porta do Supremo Tribunal Federal. O Supremo Tribunal jamais se recusará a enfrentar qualquer questão de restrição à liberdade individual, porque essa é uma questão constitucional por força, mas é organizar o acesso, né, a esse clamor de que o Supremo virá, e virá mesmo, né, em auxílio ao cidadão brasileiro naquilo que não houver respaldo legal ou constitucional desses juízes de primeiro e segundo grau. O Supremo, por maioria, manteve a possibilidade do início do cumprimento da pena antes de se esgotarem todos os recursos. O ministro Dias Toffoli foi o único que mudou o teor do voto apresentado no julgamento de fevereiro. Lembrando que a decisão tem caráter liminar. O julgamento de mérito definitivo ainda não tem data para ocorrer no plenário do Supremo. A seguir, você vai ver como votou cada ministro do Supremo. Foram 6 votos a 5 pela manutenção da possibilidade da prisão após condenação em segunda instância. Os detalhes daqui a pouco.
A prisão após confirmação da condenação em segunda instância é o tema do grande julgamento do STF. O Supremo, por maioria, manteve a possibilidade da prisão antes de se esgotarem todos os recursos da defesa. Um julgamento que pode pôr fim à impunidade e evita a enxurrada de recursos que eram apresentados na Justiça para evitar o início da prisão. O Supremo negou as ações declaratórias de constitucionalidade apresentadas pela OAB e pelo Partido Ecológico Nacional. Por maioria, entendeu que o artigo 283 do Código de Processo Penal não impede o início da execução da pena após a condenação em segunda instância. Entre os argumentos, os ministros avaliaram que fatos e provas não podem ser reanalisadas pelo Supremo. O relator das duas AD6 foi o ministro Marco Aurélio. Ele foi favorável à constitucionalidade do artigo 283 do CPP. Revela-se quadro lamentável, no qual o legislador alinhou-se ao diploma básico, enquanto este tribunal dele afastou-se. Quando avançamos, extravasamos os limites que são próprios ao judiciário, como que se lança um bumerangue e este pode retornar e vir à nossa testa. É necessário admitir que a certeza jurídica não ocorre em segunda instância, mas sim perante o Superior Tribunal de Justiça. Caso vencido na extensão maior do voto, defiro a liminar para, reconhecendo a constitucionalidade do artigo 283 do Código de Processo Penal, determinar a suspensão de execução provisória de réu cuja culpa esteja sendo questionada no Superior Tribunal de Justiça, bem assim a libertação daqueles presos com alicerce em fundamentação diversa. É como voto, presidente. Foi uma votação apertada. 5 votos contrários e 6 favoráveis à execução da pena após a condenação em segunda instância. Veja agora como votou cada ministro e o entendimento da corrente contrária e favorável à medida. Entre os ministros contrários à medida estão o relator Marco Aurélio, que foi acompanhado pelos ministros Rosa Weber, Ricardo Lewandowski, Celso de Mello e Dias Toffoli, que foi parcialmente contra. Para esses 5 ministros, o réu não deve ser preso antes de se esgotarem todas as possibilidades de recursos na Justiça. O grupo defendeu a presunção de inocência prevista na Constituição Federal. Com 6 votos favoráveis à prisão após o julgamento colegiado, formaram a corrente majoritária a presidente do Supremo, ministra Carmen Lúcia, e os ministros Edson Fachin, Roberto Barroso, Teori Zavascki, Luiz Fux e Gilmar Mendes. No entendimento da maioria, um réu com 2 condenações não pode mais ser presumido inocente. Entendo que a finalidade que a Constituição persegue não é outorgar uma 3ª ou 4ª chance para a revisão de um pronunciamento jurisdicional com o qual o sucumbente não se conforme e considere injusto. O acesso individual às instâncias extraordinárias visa propiciar a esta Suprema Corte e mesmo ao STJ exercer seus papéis estabilizadores, uniformizadores e pacificadores das normas constitucionais e de direito infraconstitucional. Durante o voto, o ministro Roberto Barroso lembrou casos que ganharam repercussão pela impunidade. Ficaram conhecidos pela demora na execução da pena. Entre eles estão o ex-empresário e ex-senador Luiz Estevão e o jornalista Pimenta Neves, que matou a namorada em São Paulo. Gostaria de começar assinalando alguns exemplos que demonstram que o sistema não funciona. Há o caso amplamente divulgado do conhecido jornalista que matou a sua namorada com um tiro pelas costas e 10 anos depois do julgamento pelo Tribunal do Júri ainda estava em liberdade, frequentando, de certa forma, os mesmos ambientes que o pai da moça, um conhecido empresário condenado por um desvio de quase 170 milhões, que frequentava regularmente os ambientes
num carro de luxo, bebendo vinhos de alto custo e distribuindo gorjetas fartas, passando a ideia de ser um homem vitorioso, porque, passados anos da sua condenação, o episódio se deu em 1992, a decisão só transitou em julgado em 2016, depois de 34 recursos. Os casos se multiplicam, casos de mau funcionamento da justiça e de frustração do sentimento de justiça que qualquer pessoa traz dentro de si. E, portanto, é preciso restituir ao direito penal este papel mínimo de prevenção geral, seja para a criminalidade de colarinho branco, seja para a criminalidade violenta, seja para qualquer tipo de criminalidade. O Supremo Tribunal Federal não está, a rigor, inovando substancialmente na sua história jurisprudencial. Pelo contrário, a jurisprudência consagrada nesse habeas corpus, julgado em fevereiro, sempre foi adotada desde antes da Constituição de 88, mas também depois da Constituição de 88. E só foi alterada a partir de 2009. Nós temos duas súmulas recentíssimas, a 716 e a 717, que expressamente reconhecem a possibilidade de execução provisória, de execução da pena antes do trânsito em julgado. A jurisdição é uma função popular. Então ninguém entende, nenhum cidadão entende que a parte, o réu, ele tem uma denúncia recebida, ele tem a denúncia acolhida numa sentença condenatória, ele é condenado pelo Tribunal de Apelação e ele entra inocente no Supremo Tribunal Federal. É hora de perguntar quem somos nós? Quem somos nós diante de todo o judiciário que já reapreciou todas essas questões? Porque o que diz o artigo 5º, inciso 57, é que ninguém será considerado culpado até o trânsito julgado da sentença penal condenatória. Mas a Constituição Federal, ela tem um artigo especificamente sobre a prisão, que permite a prisão em vários delitos. Racismo, tráfico de drogas, tortura, terrorismo, crimes hediondos, nada com o trânsito julgado. O ministro Gilmar Mendes chamou atenção para as condições do sistema carcerário. No voto, ele reconheceu que os problemas existem, independentemente da decisão do Supremo. Praticamente a metade da população carcerária brasileira está recolhida a esses cárceres em caráter provisório. E ninguém se incomodou até aqui com isso, com as más condições das prisões de caráter provisório. Nunca se ouviu a OAB, por exemplo, levantando voz contra isso e tudo mais. Veja que os discursos, de alguma forma, aqui têm alguma incompostibilidade. Agora se diz, poxa, mas vai se acelerar a execução nesse sistema? É o mesmo sistema. Nós temos 360 mil vagas para 700 mil presos. Só a enunciação desse número já fala per se. E que nós temos um absurdo. Na avaliação dos ministros que acompanharam o voto do relator, Marco Aurélio, o direito do réu de ser presumido inocente até o fim da análise de todos os recursos é um direito consagrado pela Constituição Federal e pela Lei Penal. Começo fazendo a leitura, mais uma vez, do artigo 283 do Código de Processo Penal. Ninguém poderá ser preso senão em flagrante delito ou por ordem escrita e fundamentada da autoridade judiciária competente em decorrência de sentença condenatória transitada em julgado. Na minha visão, senhora presidente, este artigo 283 espelha o artigo 5º da nossa Constituição Federal. O dispositivo da Constituição que trata da presunção de inocência ou da não culpabilidade, exatamente o artigo 5º, inciso 67, ou melhor, 57 da Carta Magna, ele traz algumas limitações de ordem semântica no que diz respeito à interpretação. Ele é muito claro.
Antes do trânsito em julgado, a presunção de inocência prevalece. Eu não vejo como fazer uma interpretação contrária a esse dispositivo tão claro, tão taxativo. O fato, senhora presidente, é que o Ministério Público e as autoridades judiciárias e policiais não podem tratar de forma arbitrária quem quer que seja, negando-lhe de modo abusivo o exercício pleno de prerrogativas resultantes legitimamente do sistema de proteção institucionalizado pelo próprio ordenamento constitucional e concebido em favor de qualquer pessoa sujeita a atos de persecução penal. A consagração constitucional da presunção de inocência como direito fundamental de qualquer pessoa. O ministro Dias Toffoli mudou o entendimento apresentado no julgamento de um tema parecido, analisado em fevereiro. A execução provisória da pena como punição antecipada, ao tratar o imputado como culpado, violaria a presunção de inocência como norma de tratamento e a expressa disposição do 283 do Código de Processo Penal. Em sua interpretação literal, a presunção de inocência exige que o réu seja tratado como inocente, não apenas até o exaurimento dos recursos ordinários, mas sim até o trânsito em julgado da condenação, o que é bem diverso. Daí porque interpretar trânsito em julgado como mero exaurimento dos recursos ordinários subverteria o texto legal, haja vista que não se conceberia a existência de trânsito em julgado provisório. Tendo havido a fase de provas com 2 condenações, a prisão não me parece arbítrio com as vênias, insisto, de quem pensa em sentido contrário. Porque o ministro Barroso lembrou a circunstância de alguém que mata uma colega, uma ex-colega, enfim, confessa o crime, há fotos demonstrando e ele não nega, e 1 de anos depois, a comunidade não entende por que não se começou sequer a dar cumprimento ao que já se esvaiu como estado pleno de inocência. Temos que caminhar no sentido de dar cumprimento, de um lado, ao princípio da presunção de inocência, da presunção de não culpabilidade penal de um lado, e de outro lado, as garantias institucionais para que os pressupostos institucionais necessários para que o sistema todo se mantenha com a confiabilidade, que é a base da manutenção das instituições democráticas, possa se valer para todos os cidadãos. O acesso à justiça não significa apenas acionar-se o Poder Judiciário, mas ter-se uma resposta em duração razoável e esta resposta, também em duração razoável, ser efetivada. Lembrando que a decisão, por 6 votos a 5, foi em caráter liminar. O julgamento definitivo de mérito ainda vai ocorrer no plenário do Supremo. No próximo bloco, você vai ver as reviravoltas de jurisprudência no Supremo sobre a possibilidade da execução da pena antes do esgotamento de todos os recursos. Não saia daí. Voltamos com o programa que apresenta o julgamento sobre a execução da pena após a condenação em segunda instância. Um tema que motivou a reviravolta de jurisprudência no Supremo nos últimos anos. Desde a Constituição de 88 até o ano de 2009, a prisão após julgamento em segunda instância era admitida pelo Supremo. Há 7 anos, no julgamento do habeas corpus 84078, a Corte alterou jurisprudência e, desde 2009, passou a vetar a possibilidade de prisão antes do esgotamento de todos os recursos. Em fevereiro deste ano, no julgamento do habeas corpus 126292, mais uma mudança. O tribunal voltou a adotar a posição anterior à que admitia a prisão. Em outubro, no julgamento em caráter liminar das AD6, ações declaratórias de constitucionalidade 43 e 44, a Corte manteve a mesma posição, a que autoriza a execução da pena antes do trânsito em julgado. A subprocuradora-geral da República explica as reviravoltas de jurisprudência no Supremo em torno deste tema. De 2009 até fevereiro desse ano, na verdade, o próprio Supremo e o próprio Superior Tribunal de Justiça começaram a mitigar esse entendimento,
porque nesse período o que se viu foi o uso excessivo de recursos, inúmeros recursos, inúmeros agravos internos, embargos de declaração. E o Supremo, então, começou a mitigar esse entendimento, permitindo a execução antes do trânsito julgado. E em casos importantíssimos, por exemplo, quando havia bloqueio de bens no exterior, porque para os países exigiam, então, a certidão do trânsito julgado e não havia, e nós acabávamos perdendo os valores bloqueados no exterior. Ou então em casos, por exemplo, de crimes de homicídio mesmo, onde a família da vítima esperava o cumprimento da decisão. Finalmente, em fevereiro desse ano, o Supremo voltou ao entendimento anterior. Na avaliação deste advogado criminalista, a posição adotada pelo tribunal ameaça o princípio constitucional da presunção de inocência. A Constituição fala de forma muito clara que você só pode ser levado ao cárcere depois do trânsito em julgado. O trânsito em julgado significa, depois de julgado, todos os seus recursos que a lei lhe garante, que a Constituição lhe garante também. O que fizeram foi, sem alterar a Constituição e sem alterar a legislação processual penal, levaram todos os condenados em primeiro grau ao cárcere, prematuramente eliminando a possibilidade de você recorrer, continuar recorrendo em liberdade. Você pode recorrer, mas preso. Ou seja, o princípio da inocência acabou. Um problema de direitos humanos gravíssimo, que é o encarceramento num sistema podre desse, que não corrige ninguém, a título de agilizar um processo. É muito importante essa execução, quer para evitar a prescrição, que o início da execução interrompe a prescrição, quer para que crimes gravíssimos possam efetivamente ter o cumprimento da sentença e do acordo. E o debate sobre o tema continua, mas agora no próximo julgamento, o do mérito da decisão sobre as ADCs, as ações declaratórias de constitucionalidade, julgamento que ainda não tem data para ocorrer no plenário do Supremo. A edição de hoje termina aqui. Para rever este ou outros programas, é só acessar tvjustiça.jus.br. Obrigada pela companhia e até a próxima edição.